Então vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo de mãe para mãe, de mãe para pai. Eu não tô aqui para falar termos técnicos e legais. A gente vai conversar sobre o direito da pessoa com autismo a um tutor, a um profissional de apoio. Você deve já ter chegado na tua escola, na escola do seu filho, falando: olha, meu filho precisa de um profissional de apoio por N motivos, seja porque ele apresenta comportamentos de fuga durante a atividade, seja porque ele tem uma carga sensorial grande e se desorganiza durante a sala, então ele precisa de um profissional para auxiliar ele a direcionar essas demandas, a executar algumas demandas, enfim, seja qual for a razão. Se a tua equipe multidisciplinar que acompanha o seu filho, a equipe terapêutica e você, pai e mãe, entenderam que o melhor para ele é um profissional de apoio, você tem esse direito garantido pela lei brasileira. Contudo, apesar desses N motivos que seu filho apresenta, apesar do psicólogo dele afirmar que ele precisa desse profissional de apoio, o médico colocar isso num laudo, a escola vai olhar para você e falar: olha, sinto muito, nós não fornecemos esse profissional de apoio. Isso eu estou falando de escolas públicas e até muitos casos, obviamente, nas escolas privadas isso é mais comum. E o que você faz, pai e mãe? Você vai pagar esse profissional de apoio? Você vai arcar com essa questão financeira, sendo que você já arca com milhares de outras coisas? Não, você não deve fazer isso. E eu digo incisivamente isso porque as escolas devem mudar a sua postura, elas devem cumprir a lei. Está escrito na lei e ela tem que arcar com isso. E agora, o que você faz de ordem prática a partir da negativa da escola? Então, eu vou falar as minhas sugestões, um passo a passo do que eu acho que seria o caminho mais viável para você ver garantido o direito dos seus filhos. Primeiro, comunicação. A família precisa se comunicar com a escola, ter paciência e ajudar que a escola promova a inclusão. Isso a gente não consegue brigando, a gente não consegue se exaltando, a gente consegue isso conversando. Então, reuniões com a escola, com o psicólogo, mostrando a necessidade, mostrando o dever da escola. Não foi suficiente? Partimos para o passo número 2. Contatar o Ministério Público do seu estado, né, dentro da sua cidade. Vá até o Ministério Público. Algumas capitais ou cidades maiores têm o Ministério Público de Proteção da Pessoa com Deficiência, especializado nesses casos. Lá você pode fazer uma denúncia. Vá até o Ministério Público e faça essa denúncia. E isso pode até parecer um pouco assustador, mas faz parte do processo, né? As escolas, qualquer pessoa que não cumpre a lei, ela deve ser denunciada, né? Nesse caso, ela viola uma série de direitos da pessoa com deficiência. Então, o Ministério Público está aqui para realmente proteger a criança, proteger e tutelar os direitos dela. Não dando certo essas alternativas, a última alternativa de fato é contratar um advogado e entrar com uma ação de obrigação de fazer para que essa escola cumpra a lei. Nada mais do que isso, a gente está pedindo que ela cumpra a lei. Parece desgastante, parece uma luta e realmente é. Não sei vocês, mas na nossa caminhada a gente enfrenta uma luta após a outra e essa é uma que a gente tem travado, né? E são muitas as escolas que não promovem a inclusão ainda. Em sua grande maioria, elas se negam e fica por isso. Muitos pais arcam com um tutor e aí a escola dá um desconto por causa que os pais estão pagando o tutor, mas isso não é correto, ela está infringindo a lei e a gente precisa que nossos filhos se desenvolvam em um ambiente escolar seguro, apto para promover a inclusão, sendo um desses fatores o fornecimento de um profissional de apoio para os nossos filhos. Por fim, eu vou deixar aqui o meu relato, né? Eu sou mãe do Vicente, de 5 anos, diagnosticado com autismo desde os 2 aninhos, e nós estamos aqui na cidade de Curitiba, dentro de uma escola que desde o início concedeu para nós a opção de ter um tutor dentro de sala de aula. No primeiro ano do Vicente na escola, eu optei por não ter um tutor porque eu e a equipe achávamos que não era necessário, apesar dele ter um suporte muito grande, a sala era bem pequena, com poucos alunos, o professor daria conta de dar assistência para ele. Muito enganada eu estava e eu não tenho noção do engano que eu estava. Porque hoje, a partir do segundo ano dele na escola, que ele tinha um profissional de apoio, o desenvolvimento dele foi absurdamente incrível. Então faz toda a diferença. Alguém que direcione ele, que auxilie ele, que saiba especificamente das demandas dele, saibam fazer o manejo dos... Então o que eu quero deixar claro para vocês que
o profissional de apoio não é uma muleta para os nossos filhos. Ele é alguém que vai auxiliar os nossos filhos nas demandas que eles apresentam. Então, seja na socialização, seja no apoio pedagógico, seja de acordo com os manejos dos comportamentos. Com isso, os nossos filhos vão estar muito mais aptos, com janelas já muito mais abertas de oportunidades para receber conhecimento, habilidades sociais, entre tantas outras coisas que acontecem dentro do ambiente escolar. Então, eu sugiro que vocês pensem com carinho, não se submetam às instituições de ensino que não cumprem a lei, façam com que elas cumpram. Assim, nós vamos promover inclusão em toda a nossa sociedade brasileira. E eu vou deixar aqui embaixo a lei, o artigo, os fundamentos legais, tudo que você vai precisar para você procurar os direitos do seu filho, para você assegurar que ele seja assistido na escola, para que ele se desenvolva cada vez mais. É isso, obrigada e até a próxima.